Estou aqui para gravar Roblox e hoje vou aqui jogar Family Family, eu acho que o nome é o Family Family, né? Hoje eu estou aqui para jogar Family Family, um jogo do passarinho e que a gente tá aqui para gravar um vídeo de um ovinho que se tornou uma águia. Sim, vamos ver o que será o nosso primeiro ovo. Vamos contaminar o meu ovo. Quando estiver no ninho, eu volto com vocês. Já voltamos aqui e estamos com o nosso filhotinho, nosso ovinho que está aqui no ninho. Vamos começar a fazer a história. Esta é uma história de um ovo que rolou para longe de seu ninho. Chegando em um lugar, o ovo começou a bater em tudo, começando a rolar. Isso foi muito estranho, nunca havia acontecido isso. Seus pais ficaram procurando o ovo. Ele então ficou batendo tanto que acabou batendo numa coisa. Depois que bateu na coisa, em outro armário. Ele estava completamente falido. O ovo então começou a sair de tudo, indo por coisa, parando numa chocadeira. O ovo bateu e conseguiu ficar quentinho numa chocadeira. Ele não sabia o que aconteceu, ele não sabia onde é que estava. Mas a chocadeira ia ajudar muito o pequeno a sobreviver daquele mundo. Se passou vários dias e o ovo não aguentava mais. Ele queria ficar longe dessas coisas. Ele estava muito quente, mas ainda não estava. Ele tentava dar uma chocada para ver o que acontecia. Ele era um filhote. Eu acho que nunca ia aprender a falar um pouco. Mas sabemos que nosso protagonista pode ser menina ou menino. Será que vai ser uma menina ou um menino? Vamos ver. O ovo faz um tempo que já está lá. Vai demorar bastante para ele nascer. Não é tudo impressa. Os ovos nascem quando eles querem. A gente tem que deixar eles na chocadeira. Mas como os seus pais, ele rolou para longe e os humanos colocaram ali dentro, ele não consegue fazer mais nada. Ele começava a se mexer. Pouco em pouco, tentava sair da casca, mas ainda não conseguia. Às vezes ele dava uma rachadinha no ovo, mas ele não esperava o que ia acontecer com ele. A noite inteira se passava. O pequeno ficava lá, só esperando a sua saída. Quando ele ia chocar, o filhote dava umas pequenas bicadas na sua casca. Ele não sabia o que ia acontecer se ele não conseguisse nascer daquele ovo. Ele pulava, fazia o que quiser para sair daquele ovo. Mas o ovo era muito duro. Ele demorava muito mesmo. Até que ele começou a rolar para tentar fazer sua casca quebrar. Mas não adiantava. Ele era tão forte que não conseguia nascer ainda. Ele decidiu esperar mais um pouco na chocadeira, até que um ganso enorme entrou e um peru também.
Eles entraram só para ver o pequeno ovo. Mas o peru desligou a chocadeira e legou de novo. O pequeno não entendia. Ele estava na época de inverno. Era muito frio. E quando o filhote nascesse, para onde ele ia ir? Ele teria que ficar numa gaiola com os humanos? Ele não sabia se ele era um ovo comum. Então ele decidiu esperar um pouco sua casca dar uma fresta para ele sair de lá. O dia estava amanhecendo. E o filhote, ele queria sair daquele ovo. Ele não aguentava mais. Até que uma fresta conseguiu abrir. E ele conseguiu nascer. O peru chato ficava ali um pouquinho. Mas ele ia nascer como uma águia, não como um peru. Até que seu ovo. Até que ele conseguiu nascer. Mas não era ele. Era ela. O nome dela ia ser qual será? Ela falou a primeira letra, B. A letra B. Então, como ela disse B, se tornou Bela. A águia Bela. Ela não esperava por aquilo e nasceu. A pequena Bela começou a andar sobre lá. Mas sabe quem é a Bela? Sou eu. Meu nome é Bela. Começou tudo no começo como um ovo que saiu rolando. Meus pais nunca me acharam. Agora eu vou contar a minha história. Quando eu nasci, não sabia para onde ir. Aquele peru ficava me seguindo e eu ficava um pouco com medo dele. Ele parecia que estava me cuidando para ver onde é que ia me levar. Até que ele me pegou do nada. Eu comecei a fazer uns barulhos. Eu fiquei um pouco com medo, mas logo me acostumei com aquilo. E isso é muito mais bom, por causa que daí, quando eu ficasse com ele, eu ia poder pelo menos ter um alimento por lá. E também ele me levou numa casa legal, onde tinha grama, carne, água e semente para ele ia se alimentar. Eu se alimentava de carne, eu era uma águia. Eu não poderia comer outras coisas. Eu só comia carne. Mas esse dia começou a ficar mais interessante. O peru, que me adotou, cuidava todo dia de mim. Eu adorava ficar com ele. E eu descobri que não era um peru. Era sim. Eu pensava que era uma perua, mas o nome dele era muito legal. Ele era muito legal. Eu não sei o nome dele. Eu só sei que é estranho. Eu chamava ele de papai, mas eu acho que ele ficava lá do meu lado. Ele era um pai para mim. Ele todo dia me levava para o seu ninho. Até que o peru, ele sabia voar um pouco. Até que eu tava com meu pai quieta. Até que um dia ele começou a caminhar rápido, me levando para outra cela, onde não tinha muita carne. Mas na verdade eu acho que ele estava me levando só para passear. Eu pensava que eu ia entrar na cela, mas era tudo mentira. Ele só estava me trolando. Ele me levava para alguns lugares estranhos e eu não sabia para onde ele ia me levar. Eu não gostava de ficar na neve. Era muito frio. Ele não comeu nada. Até que ele me levou para o deserto. Tinha carne e semente também para ele. Ele achou um lugar lá bem mais bom. E tinha uma caverna para a gente ficar dentro. Ele me levou até a caverna e fez um ninho com uns paus que tinham lá. Eu ajudei ele a construir o ninho. E ficou muito grande. Ficou bem legal o ninho que a gente fez. Até que ele me deixou ficar ali no ninho.
até que adorei. Eu saí um pouco para pegar comida, que eu estava com muita fome. Eu fui comer aquelas carcaças que estavam lá, eu adorava. Era tão delicioso. Ele pegou um frango. Então, levou para dentro da caverna. Eu não entendi o que ele ia fazer com aquilo. Até que ele largou ali e me atraindo. O que será que ele ia fazer? Até que eu olhei, eu não comi, né? Eu estava com medo que ele tinha colocado alguma coisa, mas acho que era tão legal ficar com ele que eu fui a pouco em pouco aprendendo aquilo. Aprendendo que a gente podia fazer amizades. Ele era tipo um amigo pra mim, um pai. Ele me cuidava todos os dias, não deixando eu ir para outros lugares. Até que eu tomei um pouco de água e senti um vômito estranho. Eu estava cansada, muito cansada. Mas daí eu decidi ir para a cama para descansar um pouco. Me deitei, na verdade eu me deitei bem quietinha. E fechei os meus olhinhos para sentir aquilo. Até que ele se deitou junto comigo depois. Mas ele ficou fazendo sombra para mim e deitou em cima de mim. Até que eu sentei um pouco e ele sentiu aquilo. Ele deitou em cima de mim só para ficar muito aquecida, por causa que era inverno naquela época. Então, eu dormi um pouco. Quando acordei, eu senti que já estava alacrada. Eu já estava um pouquinho grande para eu conseguir caminhar. Minhas asinhas estavam crescendo, eu estava quase aprendendo a falar. Oi, eu vou comer um pouco de comida, pai. Era tão bom comer aquela comida. Eu adorava ficar lá, sempre comendo. Até que eu fui até a água. Bebi um pouco da minha água. Então, depois eu decidi de novo ir descansar. Eu estava um pouco cansada demais para ficar andando por aí. Decidi me deitar e dormir um pouco. Eu acordei naquele dia um pouco cansada, até que meu pai falou para me ajeitar o ninho. Então eu comecei a ajeitar um pouco do ninho. Eu estava dando uma ajeitadinha, pegando as gramas e colocando no ninho. Eu estava ajeitando muito o ninho. Ele ficou um pouco fofo. Até que meu pai me levou para... Eu fui brincar um pouco com os gravetos que tinha lá. Eu brincava demais. Eu brincava de esconder o pauzinho. Até que meu pai abriu as penas. Eu fiquei um pouco com medo daquilo, que ele estava me espantando. Mas parecia que ele estava. Ele só abriu as penas para fazer alguma coisa. Até que eu fui tomar um pouco de banho. Eu estava com muita vontade de tomar um banho. Não tinha nem lago lá, mas eu acho que eu não ia tomar banho na minha própria água que eu tomava. Eu decidi dar uma explorada naquele deserto lá. Meu pai até deixou eu ir dar umas caminhadas. Então eu fiquei brincando com os cactos. Quase encostei. Eu fiquei correndo por aí até que ele apitou. Eu disse... E tô aqui, pai. Pai, o que foi, pai? Ai, você não quer que eu fique brincando por aí? Você tava brincando. Até que meu pai começou a me olhar direito. Ele queria que eu aprendesse a voar. Ele me levou ali em cima. Eu segui ele. Ele estava me chamando. Então, eu subi numa pedra. Como eu era teimosinha, eu tentei escalar a pedra para tentar voar. Mas é claro que isso não dá certo. Eu caí e machuquei minha perna muito forte. Eu desmaiei um pouco, mas até que eu acordei.
a minha perna estava só um pouquinho doída. Eu decidi voltar para casa, para a cama que já estava chovendo. E eu não queria pegar água. E eu estava cheia de água, toda alagoada. Meu pai ficou um pouco bravo com aquilo. Mas até que eu voltei para casa toda secada. Ele me pegou na boca, nas costas e me levou para dentro o mais rápido possível para mim não ficar com o doente. Eu deitei lá toda molhada. Meu pai então deitou por cima para me secar um pouco. Então, eu fechei os meus olhos um pouco para dormir, até que eu vi uns barulhos de trovões por aí. Eu decidi me ajeitar mais um pouco. Deitei um pouquinho e meu pai estava só olhando para fora. Ele não queria dormir. Ele estava olhando, só lá de olho para me proteger. Então, eu decidi dormir um pouco. Quando eu acordei, eu senti que eu estava quieta um pouco, até que eu decidi deitar mais um pouquinho. Mas aí que eu vi meu pai ali olhando para fora, eu estava com um pouco de fome. Eu não estava conseguindo dormir. Eu falei pro meu pai, então, que eu queria uma comida. Eu falei para ele que eu queria uma comida. Então, eu falei para ele que eu queria comer. Ele levantou e foi lá pegar a comida para mim. Eu decidi esperar por causa que ele ia pegar a comida que estava lá na frente. Eu estava com medo de ir para fora por causa que eu não queria me molhar. Mas eu também estava com pena do meu pai indo lá pegar. Até que ele largou para mim. E eu aproveitei e comi aquela carcaça deliciosa. Ela estava tão deliciosa que ficou um pedacinho. Depois eu comi toda ela. Era tão delicioso comer aquela comida. Ela ficou uma pequenura depois que comi todinha. Eu peguei ela de novo. Não conseguia mais pegar. Daí eu decidi comer aquela carcaça, que ela já estava quase no final dela. Então eu tenho que pegar ela de novo, né? Pra mim comer ela aqui. Eu consegui pegá-la, então eu saltei ela pra ficar mais fácil de comer. Então eu coloquei minha cabeça dentro dela, estava tão saboroso. Eu coloquei uma linguinha pra fora pra falar que estava saboroso. Eu falei que estava uma gostosura aquilo lá. Tava tão gostoso que eu comi. Meu pai ficou olhando só. Eu colocando aquela linguinha pra fora para comer. Pai, tá tão gostosa essa carcaça. Nham. Tô cheia, pai. Eu vou me aquecer perto de você aqui. Até que eu me deitei perto do meu pai. Meu pai, então, decidiu ir para fora um pouco lá, tomar água. Então, ele não foi. Ele só ficou deitado perto da carcaça para nenhum outro passarinho ir lá. Eu fiquei um pouquinho cansada demais. Eu, então, me deitei do lado dele, até parar essa chuva para mim. Quando acordei, eu fui comer um pouco, porque eu estava com fome. Meu pai ficou parado, do nada. Ele parou lá. Eu decidi tirar um pedaço das minhas carnes e brincar um pouco, mas estava chovendo, eu tinha medo da chuva. Meu pai só ficava olhando eu comendo aquela carcaça. Até que eu fiquei comendo de boa. Ele ficou feliz que eu estava comendo bem.
Depois, ele foi pra fora, correndo, e pegou um outro pedaço de carne. E foi lá pra dentro. Parecia que ele queria me dar outro, mas ele estava indo levar pra ele comer. Eu acho. Ele levou vários de pedaços de carnes. O que será que ele estava aprontando? Estava cheia já. Aquele pedaço ia me demorar muito. Eu decidi ajudar meu pai. Até que entrou um ganso gigante lá. E fiquei com um pouco de medo. Aquela comida que eu estava comendo já acabou. Então eu fiquei correndo, pegando as comidas, ajudando meu pai. Eu ajudava meu pai todo dia, na verdade. Quando eu crescia mais, eu ajudava. Quando eu estava indo, ele estava voltando. E quando ele estava voltando, eu estava indo já. Aquilo de frango já estava bom, mas eu ficava lá pegando de novo. Eu ficava fazendo aquele trabalho todo dia. Meu pai falou pra mim parar um pouco, né? Até que ele levou um outro pedaço de carne pra lá e decidiu pra gente comer. Era um jantar bem gostoso. Ele ficou lá pegando toda hora, até que cansei um pouco de pegar as carcaças. Eu fui dormir um pouco. Eu tava muito cansada. E eu ouvi o barulho e parecia que não estava mais chovendo. Mas quando eu ia pra fora, estava. Então eu aproveitei que eu estava ali, larguei um pedaço de carne perto de mim, dei uma mordida naquele coisa e tomei um pouco de água. Meu pai me chamou, então eu levei um pedaço de carne pra lá. Tinha 3 pedaços de carne lá que a gente tinha levado. E claro, quando os pedaços apodrecem, eles começam a sair. Então eles vão embora, né? Passou os dias atrás. As comidas que a gente buscou já estavam velhas e não deu mais para a gente comer. Passou 3 semanas já. Eu já estava quase adulta. Eu era um filhote ainda, mas eu estava um pouco da idade mais grandinha. Eu ia para fora e senti aquele barulhinho de chuva. Eu queria tomar banho, mas meu pai não tinha lagoa pra gente ir lá tomar um banho. Eu falei pra ele que eu queria uma nova casa já. Aquela casa já estava muito cansada. Eu ia viver lá e não ia conhecer outras casas. Eu falei pro meu pai se a gente podia ir pra outra casa. Então, ele me disse que ainda não dava, né? Mas logo a gente ia ir pra outra casa. Ele olhou mostrando uma casa e ele viu que eu queria outra casa já. Aquela estava muito pequena pra nós dois e eu já estava crescendo, quase na idade adulta. Meu pai parou do nada e estava parado. Então ele decidiu olhar. Então eu fui pra fora um pouco, só sentei lá fora e ele colocou um likezinho pra mim. E daí a gente ia ir pra outra casa. Então eu fui lá fora. Eu fui pegar um pedaço de carne pra viagem. Então eu falei pra ele me pegar pra gente levar pra outra casa, né? Meu pai, ele tava levando um outro pedaço de carne. Então a gente foi pra lá, então.
já que a gente já tinha nossos pedacinhos de carne, a gente já podia ir para outra casa. Aquela não era mais nossa casa. Eu estava até feliz para conhecer a nossa nova casa. Ali na outra casa, a gente viu que já tinha uma coruja morando nela. Mas meu pai mesmo assim entrou. Quando ele viu uma coruja, a gente decidiu ficar lá. Mas eu não sabia para onde a gente ia ir. Não tinha caverna lá. Meu pai decidiu ficar em outra casa. Já tinha dono, ou ele ia ficar. Claro, a coruja disse oi para ele. Ele disse também oi. Então, ele foi dizendo as coisas. Ele parou do nada. Eu decidi pular das costas dele. Eu fiquei embaixo do meu pai porque eu estava me molhando. Então, ele decidiu ficar por lá mesmo. Eu decidi ficar um pouquinho embaixo do tronco porque estava muito frio e muito friozinho. Meu pai ficou falando ali. Tinha várias comidas ali. E ele disse que ia morar com ela. Eu sentia que tinha mau pressentimento nisso. Ela não era uma pessoa tão legal assim, mas eu adorava ela igual. Eu não sabia o que meu pai estava fazendo na vida dele. Ele decidiu ficar com aquela coruja. Eu acho que essa ia ser minha nova madrasta. Eu estava com um pouco de medo. Eu não gostava muito de ficar em gaiolas presas. Até que eu vi do lado dela tinha um arbustinho de amoras. Eu gostava de amoras. Não tanto de carne, mas também amoras eu adorava comê-las. Era tão saborosa. Eu não gostava só mesmo de maçã e outras coisas que a gente não come. Larguei minha comida ali e comecei a comer semente para ver se era bom. Coloquei ali a boca, não gostei muito. Até que eu comecei a comer minha carninha. Estava muito frio, estava com muito frio. Eu larguei meu pedaço de carne do lado das outras refeições. Mas eu achei que meu pedaço de carne não ia ficar tão velho assim. Eu decidi comer aquele pedaço de carne. Meu pai então pegou o pedaço de carne na hora que eu ia comer. E me pegou junto. Ué, eu não consegui subir nele? Eu estava esperando. Então ele me pegou. E me levou para algum lugar que eu não sabia onde é que a gente ia ficar. Eu queria ficar embaixo da árvore até. Esse é um lugar bom para ficar. Mas meu pai fez um ninho perto da chuva. Ele largou meu pedaço de carne ali, do lado da árvorezinha de amoras. Eu comi um pouco da carne, eu estava com muito frio. Então me deitei e fechei os meus olhinhos. Meu pai estava parado ali, tipo como botando aquela coisa em cima da minha cabeça para mim não ficar com frio. Até que ele tirou e começou a não vir. Ele começou a falar algumas coisas. Ela disse ok. E então ele não queria que ela visse perto das carnes. Ela disse ok, estava um pouco triste. Os dias estavam se passando lá naquela nova casa. Então, o tempo estava se passando. Eu estava com muito frio. Eu tive um pesadelo naquela noite. Papai, eu tive um pesadelo. Eu não quero mais dormir aqui, mãe. Papai, eu estou com medo. Vou pegar uma morinha. Eu adoro mora. Você gosta, papai? Olha o que eu trouxe pra você. Eu fiquei pegando as amorinhas e deixando elas ali. Eu largava várias amoras, mas elas não caíam no chão. Parecia. Mas elas caíam sim. Eu deixava elas caídas. E eu comia todas. Era tão delicioso comer aquele tipo de amora. Era tão bom.
Eu adorava ficar lá na árvore comendo as amorinhas. Meu pai também. Eu deitei, então, no ninho. Descansei bastante demais. Meu pai, então, falou baixinho que eu não deveria ter ficado tão triste assim. A coruja estava lá e eu estava um pouco com medo dela. Então, decidi ficar perto das plantas e eu subi numa pedrinha. Os tempos foram se passando. Eu me escondi atrás da árvore para meu pai não me encontrar. Eu gostava de brincar de esconde-esconde, mas aquela noite foi estranha. Eu fiquei lá escondida. Até que um momento meu pai ficou tipo parado. Eu fiquei brincando ali na árvore, quietinha. Até que eu dormi do nada. Eu dormi. Então, eu senti mau pressentimento aquela noite. Estava tão fria, mas eu senti muito mau pressentimento. Meu pai tentou me procurar. Eu estava atrás da árvore, ele não me via. Por causa que eu dormi. Ele me viu dormindo ali. Então, ele decidiu me pegar para colocar no ninho. Até que um dia eu ia mudar. Até que o céu despertou. Eu acordei e estava tudo normal. Como podia, eu vi aquela coruja perto de mim. Eu disse oi para meu pai. Então eu despertei e peguei umas amorinhas lá. Eu adorei as amorinhas. Eu ia comer elas. Eu larguei as amoras e comi ela. Ela estava tão saborosa. Tinha 3 delas, só 3 amorinhas. Depois eu tomei um pouco da minha água e comi mais sementes. Estava tão deliciosa aquela sementinha de hoje. E a água também. Nunca pensei que eu ia ser uma... Eu nunca pensei que eu ia viver bem lá. Eu comecei a explorar. Eu adorava. Eu era muito sorrateira. Eu saía escondida do meu pai. Entrava na moita. Ficava quietinha. Meu pai me via toda hora. Mas esse dia foi diferente. Claro que a gente demora muito para crescer. Que nem a gente demorou para nascer do ovo. A gente demora para crescer. Eu já estava na idade muito mais boa. O meu pai disse oi para alguém. Eu decidi subir na pedra e ver o que ele disse oi. Então eu pensei, ele tá muito apaixonado pela essa coruja, hein? Eu então comi as minhas coisinhas, né? Ela estava tão deliciosa. Quando eu pensava, estava muito mais gostoso do que eu comia antes. Eu ficava mastigando enquanto eu andava. Era tão gostoso aquela morinha. Eu não parava de comer. Meu pai, ele também não parava. Era tão delicioso, entendeu? Ai, eu adorava. Quando terminou, né? Não tem o que fazer. Então, naquela noite, eu decidi ir passear um pouco. Eu não saía nada daquela casa. Eu estava cansada. Até que eu peguei outras amoras. Eu peguei para me andar e viajar. Como meu pai viajou, eu queria viajar também, ué. Meu pai, ele não sentia que eu ia viajar que nem ele. Então, eu decidi abrir a porta em busca de uma nova casinha. Opa! E ele me viu. Ele fechou a porta lá e me deixando para dentro.
Eu não entendi pra onde ele ia ir. E nem pra onde ele ia. Eu fiquei um pouco com medo. A coruja estava chegando perto de mim. Eu fiquei escondida ali atrás embaixo do tronco. Tá. Tá. Do. Bem? Tá tudo bem. Eu vou falar. Eu falei sim. Sou o a mi Oi, sou a Bela. Oi, sou a Bela. Cadê? Cadê o pa i? Cadê o meu pai? Oi, Emil, sa, moça, e eu estou. Oi, filhote. Pô, pai.
tempos se passaram, eu falei com a moça, né? Então, eu decidi que meu pai estava começando a gostar dela. Eu acho que estavam. Por causa que eles ficavam conversando toda hora. Então, eu me escondi para meu pai não me ver. Eu me escondi em um lugar bem interessante. Que meu pai não ia me ver e eu acho que ele ia desistir já de mim. Será? Eu fiquei brincando lá, ouvindo a conversa, e eu fiquei escondida pro meu pai vir me procurar. Ele sempre brincava comigo de pique-esconde. Eu dormi então. Kashi. Eu vi o meu pai com um ovo. Eu fiquei muito brava. Aquele dia, eu vi que ele tava com aquele ovo. Eu falei com ele. Eu falei do ovo, de quem era o ovo. Eu falei de quem era aquele ovo. Eu fiquei muito brava daquele dia. Eu falei de quem era aquele ovo. Eu falei. De quem era aquele ovo, eu falei pra eles. Eu vi aquele ovo e fiquei, cadê o ovo, né? Eu vi que meu pai não gostava mais de mim, estava fazendo um ovo, filho. Parecia isso, eu fiquei chorando. Até que eu fiquei muito triste que ele estava fazendo aquilo. E eu corri daquilo. Aquele ovo pertencia a ele mesmo. Meu pai tirou o ninho que ficava perto da coisa. Eu senti que agora eu morava com aquela outra. Eu fiquei muito bravo com aquilo. Eles estavam e meu pai ia embora pra longe, me deixar sozinha. Eu fiquei um pouco triste. Eu entendi tudo aquilo já. Eu vi que meu pai gostava mais dela do que de mim. Ele não brincava mais comigo. Ela me olhou naqueles olhos. Eu fiquei um pouquinho com medo daquilo. Eu não queria fazer aquilo, mas eu tive que fazer. Então, eu decidi deitar um pouco, descansar. Meu pai ficava indo pra perto de mim. Eu ficava meio brava, falando porque ele não brincava mais comigo. Ele do nada me pegou, do nada. Tipo, ela me pegou. E fiquei com um pouquinho com medo. O que ela ia fazer? Eu não conseguia sair de lá. Ela me saltou. Do nada começou ali a conversa. Eu fiquei um pouco com medo dela, muito com medo. Eu fiquei bravo no mesmo tempo. Eu vi aquele ninho dela, eu comecei então a ficar... Eu me escondi pra ver o que o meu pai fazeria se eu tivesse escondida. Eu entrei dentro daquela coisa, ele ficou me procurando. Dentro da terra ali. Meu pai saiu de novo. Eu não entendi, ele ia toda hora sair. Eu não sabia o que ele estava chureteando. Ele me expulsou. Eu fiquei chorando no ninho. Meu pai não ficava mais comigo. Parecia que ele não gostava mais de mim. Eu fiquei chorando naquele ninho. Do nada, ele começou. Eu fiquei muito triste com aquilo. Por que ele ia fazer aquilo comigo? Eu fiquei chorando no ninho. Por que ele fez aquilo?
Eu não entendi. Eu, então, comecei a chorar e corri. Não aguentava mais aquilo. Quando olhei uma águia, eles não iam conseguir me pegar ali. Meu pai, acho que ele me viu. Então, eu achei. Ele me pegou, mas eu não sabia o que ele ia fazer se ele me pegasse. Eu fiquei com medo. Ele só me levava pro ninho e eu não gostava de ficar no ninho. Eu ficava triste naquele ninho, solitária. Eu brincava todos os dias de pique-esconde. E claro, ele me achou agora. Eu fiquei um pouco animada, mas depois ele se deitou perto de mim. E ele estava me animando aos poucos em poucos. Mas a vida, como era, aconteceu um milagre. Quando eu cresci, eu vivi lá por muitos tempos, triste daquela vez. Eu falei com meu pai e falei muitas coisas tristes para ele. Eu falei tchau naquele último tempo. C-R-Sa-E-Sa-E-U. Para. Pai. Tchau. Até que naquele último passo, eu não sabia o que eu fiz. Eu fiquei muito triste com aquilo. Eu não queria fazer aquilo. Meu pai já me cuidou muito, mas agora é a minha vida em si. Comecei procurando uma nova casa para ficar, uma nova ilha por perto para mim conseguir ficar lá. Eu era muito linda e eu sabia que eu ia conseguir conquistar alguém, como meu pai fez para me ter. Na verdade, ele só me adotou, né? Eu vi aquele ninho lá perto do lago, eu conhecia ele. Ele era meu tio. Eu disse oi para ele também. Eu dei a comida para ele, que ele estava pedindo para mim. Ele pegou um peixe. Eu peguei uma amora para dar para ele, por causa que ele estava de aniversário naquele dia.
Eu dei aquela amora pra ele e eu fui embora. Meu tio estava muito velho e meu pai, com certeza. Eu fui visitar ele uns dias atrás. Eu queria ver como ele estava e se não estava mal. Eu fiquei muito magoada com aquilo que eu fiz, porque eu fui embora. Eu pensei, eu vou voltar. Eu só ia voltar para ver como é que ele estava. Por causa que a minha fé era tão boa. Eu não queria deixar ele longe de mim por muito tempo. Eu procurei. Eu não achava mais aquele lugar. Até que eu achei. Mas meu pai estava morando em outra. Eu dei um grito para ele. Pá. Ah! Foi. 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 Ah, foi. Eu peguei as coisas para fazer meu ninho perto dele. Meu pai era muito legal. Eu adorava ficar perto dele e dela. Eles faziam uma coisa muito legal pra mim. Eu fiquei parado só pra aceitar ela. Ela era tão legal como uma amiga pra mim. Ok. Aquela madrasta parecia ser minha madrasta. Ela ficava seguindo meu pai, mas acho que eles eram amigos. Ela ficava falando com meu pai todas as horas. Até que eu decidi buscar uma comida, alguma coisa. Eu disse que eu já voltava, né? Eu vou buscar uma coisa por aí. Eu morei com meu pai, mas eu tinha que ir já. Eu falei pra ele que eu só tava vindo aqui só pra posar hoje. Pousar. Eu vou falar que pai. E vim para posar. Pá. I. E. Eu. Vim. Vi. Pá. Pá. PA. Para. Para. RUA. Posar. PO. Posar. ZA. Pai.
Já volto. Já. G-A. Já. J-U-A. Volto. V-A. Vá. Já volto. Já voltou. Já volto. Eu, então, comecei a brincar com meu filhote. Eu decidi pegar ele na coisa aqui. Eu peguei uma minhoquinha pra ele. Filho, é fi, F-I, filho, lho, L-O, L-O, L, L-O, filho, filho, filho. Filho. Ah, não. Peraí. Filha. Filha.
E mãe. Ah, tô aqui. Eu fui ali tava ali na Cida, aqui no seu Carlos. Sério? Conversando um pouquinho com ela. Me deu um açúcar aqui, coitada. Nossa, eu nem vi. Vou ajeitar essa casa agora que tá. Nossa, que demora da manhã. Você demorou? Fiquei conversando um pouco. Cadê meu celular? Tem que passar as coisas pro teu pai. Pão, café. Pão, café. Tá aqui. Na. Ah. Oh. Não. Ai, o que aconteceu? Fazer as coisas aqui. Vou pegar pra esfriar. Deixa eu ver se vai ser comigo.